Então eu queria propor duas perguntas para vocês que nós vamos buscar respondê-las durante a nossa live de hoje. Então as perguntas são, pessoal: você acha mesmo que conseguirá ir a algum lugar sem conhecer pelo menos o seu destino final? Primeira pergunta. Segunda pergunta: ou então, é possível eu me transformar em um investidor imobiliário sem conhecer o meu perfil? Então olha só, é uma provocação que eu faço para vocês. Duas perguntas, né? Tudo bom, Luciano? Seja bem-vindo. Então, primeiro, é possível nós irmos a algum lugar sem conhecermos o nosso destino final? Ou então, é possível eu me transformar em um investidor imobiliário sem conhecer o meu perfil? Então essas são as duas perguntas, pessoal, que eu espero responder para vocês na noite de hoje e que precisarão de um empurrão nosso. Exatamente. Vocês vão entender por que é necessário transformarmos o nosso mindset para podermos não apenas respondermos a estas perguntas, como de fato darmos o nosso primeiro passo. Então olha só, agora se nós fôssemos respondê-las, qual seria essa resposta? A resposta é não. Nós não iremos a lugar nenhum sem sabermos qual é o nosso destino final e nós não nos transformaremos em um investidor imobiliário sem conhecermos o nosso perfil. Olha só. Então, vamos lá, eu queria agradecer-lhes pela participação, por vocês novamente estarem aqui comigo. Queria pedir, por favor, que vocês apertassem o coraçãozinho, explodissem o coraçãozinho. Por quê? Porque o Instagram adora, né? O Instagram adora que nós façamos isso. Preciso também, pessoal, que vocês, por favor, enviem esta live, a notificação desta live para os amigos de vocês, para aquelas pessoas que vocês conhecem, que em algum momento talvez já tenham expressado aí uma vontade de investirem no mercado imobiliário, ou mesmo para as pessoas que vocês gostam. Afinal, quem não quer se tornar um investidor imobiliário? Quem não gostaria de ter um investimento em imóveis dentro do seu portfólio? Então olha só, explode o coração e, por favor, aviãozinho para todos aqueles que vocês conhecem. E aí fica aquela pergunta, né? Mas afinal, o que é que o mindset tem a ver com estas duas perguntas? O que a nossa mentalidade, o que aquilo que nós buscamos tem a ver com a resposta para essas duas perguntas? Então olha só, pessoal, vamos voltar um pouco no tempo, algumas lives atrás, quando a gente começou a falar com vocês sobre a mentalidade VRI. Vocês lembram o que era a mentalidade VRI? Era aquela que nos permitirá viver com renda em imóveis. Muito bem. E na época, eu lembro que eu dei uma liçãozinha de casa para vocês. Vocês lembram qual era essa lição de casa? Indo até um pouco mais longe, vocês lembram para que essa lição de casa servia? Então nós vamos retomar esse assunto, nós vamos voltar um pouco nesse assunto e vocês vão entender por quê. Então olha só, a liçãozinha de casa que eu dei para vocês e que eu aposto que vocês, assim como eu, também deixaram de lado era: vocês precisam conhecer, vocês precisavam listar todos os gastos que vocês tinham correntes, todos os gastos extraordinários que vocês tinham no dia a dia de vocês. E além de listá-los, vocês precisavam também classificá-los. Olha aí o pessoal da Investimentos Calegari, boa noite, bem-vindo aí à nossa live, né? Então olha só, a liçãozinha de casa que eu dei para vocês, e eu acho que esse pessoal que está comigo hoje não estava aquele dia, hein? Então a liçãozinha de casa era: vocês conhecem o padrão de vida de vocês? Vocês sabem como vocês gastam o dinheiro de vocês todo mês? Vocês sabem como
como essas despesas estão categorizadas, vocês sabem isso? Então, muito bem. Então, a liçãozinha de casa que eu dei para vocês era essa. E o porquê? Qual era o motivo para que vocês fizessem essa lição de casa? Era justamente para que vocês pudessem entender qual era o padrão de vida de vocês. Porque numa outra live eu expliquei porque era importante, ou porque é importante, nós conhecermos o nosso padrão de vida. E isso está diretamente ligado, pessoal, ao conceito de independência financeira. Então, se vocês não lembram, eu vou recapitular para vocês uma boa definição de independência financeira. Então, para que nós tivéssemos a tão sonhada independência financeira, nós precisávamos atender a 3 pré-requisitos. Primeiro pré-requisito, que esta independência financeira, ela viria da geração de um fluxo de renda mensal. Então, primeiro pré-requisito, que nós precisamos ter um fluxo mensal de renda. Segundo pré-requisito, que esta renda, este fluxo mensal de receitas, deve manter um determinado padrão de vida. Olha só, entrou aqui a história do nosso padrão de vida. E terceiro ponto, terceiro pré-requisito para que nós pudéssemos nos considerar independentes do ponto de vista financeiro era que este fluxo, esta renda, deveria garantir um determinado padrão de vida de forma indeterminada, ou seja, não poderia ter início, meio e fim. Se nós atendêssemos a estes 3 pré-requisitos, nós poderíamos dizer que nós temos independência financeira. Ou seja, se a gente quisesse dar um chute na nossa renda ativa e falar, vou ficar de boa, você poderia, porque você finalmente atingiu, né, a sua independência financeira. Então, olha só. Boa noite, Diego, tudo bem? Bem-vindo aí à nossa live. Então, olha só, pessoal. Na época, então, eu dei essa liçãozinha de casa para vocês. Boa noite, Israel, tudo bem? Bem-vindo aí à nossa live. E aí eu pergunto para vocês, vocês fizeram a lição de casa, pessoal? Vocês listaram as receitas, as despesas de vocês? Afinal, as receitas são mais pontuais, né? Boa noite, Mariana, tudo bem? Receitas são mais fáceis da gente quantificar, da gente listar. Mas eu pergunto para vocês, e as despesas? Vocês fizeram a lição de casa? Vocês listaram? Vocês classificaram as despesas de vocês? Pois é, eu fiz a lição de casa. Boa noite, Bruna, tudo bem? E eu vou contar para vocês agora, de forma bem breve, 5 centros de custo que eu levantei. Então eu levantei esses centros de custo em 2 meses especificamente. Nesse mês, que está se encerrando agora, depois de amanhã, e levantei no mês passado também. E olha só o que é que eu obtive a partir do meu controle, a partir do entendimento do meu padrão de vida. Então olha só, pessoal. Gasto em supermercados. Mariana, pergunto para você, você fez a continha do supermercado lá em casa? Mariana ou Diego, né? Afinal, temos aqui uma família presente. Então, vocês fizeram a liçãozinha de quanto vocês gastam em supermercado por mês? Pois bem, eu vou dizer para vocês quanto nós gastamos lá em casa no mês de março. R$ 2.719,50 em supermercado. E por supermercado, subentenda-se, supermercado propriamente dito, uma mercearia, padaria e assim, açougue, né? Então gastamos R$ 2.719,50 em março. Olha lá, oi Bruna, fala pro Adriano, verdade, hein? Cadê o Adriano aqui, hein? Pessoal, chamem o Adriano. É exatamente isso, ele precisa ter esta visão para poder pensar em investir em imóveis. Então olha só, então em março eu gastei R$ 2.719,50. Em fevereiro foram R$ 1.932,56. Muito bem. Em educação, tanto em fevereiro quanto em março, isso se manteve mais ou menos constante, porque o gasto maior em educação tinha sido em janeiro, por conta de alguns materiais para as crianças. Mas foram R$ 2.418 em educação. Um outro
ponto importante que eu acho interessante levantar e eu acompanho todos os meses. Quanto nós desembolsamos lá em casa em investimentos? Então, no mês de março, foram R$ 2.091,71. No mês de fevereiro, R$ 2.547,48. Teve alguma conta aí de IPTU que acabou pesando em imóveis para investimento. Saúde. Em março, nós tivemos um desembolso de R$ 1.422,12. Em fevereiro, R$ 2.879,21. Então nós tivemos em fevereiro uma superposição de valores por conta de uma mudança de plano de saúde que nós promovemos lá em casa. Combustível, combustível para deslocamento familiar, R$ 568,65 em março, R$ 399,50 em fevereiro. E eu levantei mais um aqui para vocês, farmácia, R$ 206,39 em março e R$ 407,97 em fevereiro. Fora esses 6 centros de despesa que eu apresentei para vocês, eu devo ter mais uns 20 ainda. Então olha só, para aqueles que acham que a gente tem um exato, um absoluto controle sobre as nossas despesas, eu queria desapontá-los. A gente tem muito pouco. E só mesmo quando a gente lista, só mesmo quando a gente lança, somente quando a gente controla é que a gente tem essa real noção. Então, dessa forma, pessoal, eu consegui ter uma visualização bastante real de como é que estão distribuídos os meus gastos, como é que está composto o meu padrão de vida. E isso é algo que, de certa forma, não vou dizer que seja preocupante, mas nos dá alguns indicadores, tá? Então vamos supor que eu estou aqui no caso que a Raíza está nos contando, né, Raíza? Para a Bruna falar para o Adriano que é importante o Adriano assistir essa live. Por quê? Porque, ao que tudo indica, o Adriano está pensando em investir em imóveis. Então, ou ele já investe, quer investir mais, ou ele de repente não investe e quer começar a investir em imóveis. Perfeito? Então, olha só. Se a gente não controla quanto a gente gasta, se a gente não sabe qual é o nosso padrão de vida, a gente não sabe, pessoal, o que sobra para que a gente realize investimentos. Então, como é que o Adriano, Bruna, conseguirá aumentar ou iniciar um investimento em imóveis se ele não tiver um absoluto controle de quanto ele gasta? Tá vendo? Olha só. E uma outra coisa interessante, vamos agora falar um pouquinho desses meus números. Primeiro eu queria contextualizar a questão aqui da Bruna e do Adriano. E depois eu queria contextualizar para vocês quais foram as conclusões a que nós chegamos com base na distribuição das despesas dos custos lá de casa. Que, levando-se em consideração essa distribuição mensal, a forma como eles ocorreram nos 3 primeiros meses do ano e fazendo-se uma projeção anual, ou seja, dos próximos meses, nós chegamos à conclusão de que nós não temos hoje capacidade para aumentarmos o nosso investimento. Então, olha só, triste? Não, pessoal. É a nossa realidade. Então, olha como é isso. Eu poderia ficar triste, não poderia? Afinal, eu descobri que eu não tenho hoje condições de aumentar os meus investimentos. Por outro lado, eu conheço o nosso padrão de vida. E o nosso padrão de vida hoje atende aos nossos anseios. Então, da forma como hoje ele é distribuído, nós lá em casa, de certa forma, estamos felizes. Agora, eu tenho 2 possibilidades. Vamos supor que a gente realmente queira realizar esse novo investimento. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Eu tenho 2 possibilidades, pessoal. Ou eu trabalho na redução das minhas despesas, ou
eu aumento o nosso faturamento. Não tem milagre. Se nós queremos investir em imóveis, eu tenho duas saídas. Ou eu diminuo o custo ou despesas, ou eu aumento a receita, pessoal. Não tem milagre. Agora, por que eu sei isso? Porque a gente faz o controle. Porque eu sei quanto entra e eu sei quanto sai, para onde sai. Tá? Então, olha só. Aí, assim, esse exercício nos leva aonde? Que eu preciso ainda trabalhar o meu mindset. Eu quero investir em imóveis. O que eu preciso fazer para poder investir em imóveis? Eu preciso trabalhar melhor os números. Boa noite, Gi, tudo bem? Muito bom tê-la aqui conosco. Gi, craque do mercado imobiliário, que já investe em imóveis, né, Gi? Investe ou não? E acho que a Gi fez a lição de casa dela. Eu acho que a Gi está com tudo anotadinho na ponta do lápis, não está não, Gi? Depois você conta pra gente, hein? Então, olha só. Aí eu devolvo essa pergunta para vocês. Vocês já estão prontos para se tornarem investidores no mercado imobiliário? Pensem no que eu acabei de contar para vocês. Olha lá, a gente está dando uma risadinha, hein? Já está investindo. Então, olha só, eu contei para vocês no meu cenário. Eu falei para vocês quanto eu gasto de supermercado, quanto eu gasto em investimentos, quanto eu gasto em educação, quanto eu gasto em farmácia, saúde, combustível. E lá em casa nós chegamos à conclusão de que hoje a gente não consegue investir em imóveis por conta desse grande equilíbrio que existe entre as receitas e as despesas. Muito bem. Então, olha só. Aí eu perguntei para vocês. Vocês sentem-se prontos para se tornarem investidores no mercado imobiliário? Vocês já conseguiram doutrinar a mentalidade de vocês? O mindset de vocês está pronto? Vocês já sabem onde está apertando, onde está pegando para que vocês consigam investir em imóveis? Olha só. Então eu queria contar para vocês que existe um conceito que se chama curva A. Quem aqui já ouviu falar em curva A? Afinal, o que é a curva A? A gente costuma chamar de curva ABC, onde A significam os valores maiores, os valores mais representativos, B, os valores intermediários e C, os valores menos representativos. Então, curva ABC é nós olharmos para uma determinada massa de números, né, e analisá-los conforme a sua distribuição. Então, aqueles que são mais representativos ficam na curva A, os menos representativos na C e uma turminha ali no meio, né, que seria na curva B. E por que é importante a gente saber isso? Né? Olha só, então vamos pensar nas minhas despesas correntes. A gente pode ver claramente que eu tenho supermercado, que eu tenho educação e que eu tenho investimentos como curva A. Eles eram os três mais representativos dentro daquela amostragem que eu mostrei para vocês. E nós tínhamos depois ali para baixo farmácia, combustível, e deixa eu ver qual era o outro mesmo. Farmácia, combustível e saúde. Né? Apesar de no mês de fevereiro saúde ter sido expressivo, na média ela não é dos mais caros. Então, olha só. Então, curva B, saúde, curva C, combustível e farmácia. Né? E por que isso é importante? Porque vamos supor que eu queira, basicamente trabalhando na questão das despesas,
promover alguma economia mais expressiva, tá? Eu quero olhar para as despesas e quero, a partir disso, promover uma economia mais expressiva, porque afinal eu quero investir em imóveis. Então pergunto para vocês, se eu cortar 50% do custo de combustível, ou se eu cortar 50% do custo com a farmácia, eu vou conseguir atingir o meu objetivo? Lembrando que farmácia e combustível são ali da curva C. Eu não vou conseguir. Agora, se eu conseguir mexer, se eu conseguir uma economia mais expressiva naqueles que compõem, naqueles que fazem parte da minha curva A, aí eu vou conseguir realmente uma economia de fato. Então a gente precisa conhecer onde a gente gasta, quanto a gente gasta, para que nós possamos, caso a gente pretenda mexer na parte de custos, para que a gente seja mais cirúrgico, para que a gente mexa onde faz sentido. Não adianta eu mexer na farmácia. Eu nem posso mexer na farmácia, né? Afinal, farmácia significa algum tipo de medicamento, via de regra. Claro, às vezes tem alguma coisa ligada ali à estética, alguma coisa assim, mas via de regra a farmácia ela é composta basicamente por medicamentos. Então, não adianta eu mexer na farmácia. Então, né? Qual é a conclusão a que a gente chega? Que hoje, infelizmente, como eu disse a vocês, eu dependo de uma forma muito flagrante do que eu chamo de renda ativa. Isso por quê? Porque eu não tenho independência financeira, porque eu não tenho ainda os imóveis ou os investimentos em imóveis com renda que nós lá em casa tanto almejamos. Eu não estou entrando no mérito de qual tipo de investimento ainda é, se eu estou falando de imóveis compactos, se eu estou falando de galpões, se eu estou falando de salas comerciais, nós não entramos nesse mérito, tá? Hoje eu não tenho uma renda garantida de forma recorrente, de forma passiva, que me permita abrir mão da minha renda ativa. É fato, né? Agora, lá em casa, lembra que eu falei para vocês do mindset? Nós botamos a nossa cabeça que nós vamos, né, investir em imóveis com renda. Então isso se tornou, pessoal, algo que nós pretendemos iniciar ainda em 2021. Então nós estamos, entre outras coisas, avaliando, por exemplo, darmos mais liquidez a alguns ativos que nós temos. Tá? Então existe uma certa concentração hoje do ponto de vista de patrimônio em alguns imóveis. A gente pretende dar vazão a esses imóveis para nós termos uma capacidade para investimento em imóveis para renda. E além, obviamente, de nós trabalharmos algumas questões também relacionadas com as despesas. Então, faremos isso. Tá? Por quê? Porque nós estamos trabalhando o nosso mindset. E por que isso não aconteceu até agora? Por dois motivos, pessoal. Primeiro, eu ainda não tinha, de uma forma tão clara, na minha cabeça, que nós tínhamos como objetivo principal o investimento em imóveis para renda. Não estava tão claro, pessoal. Então a gente tinha um problema de não saber qual era o nosso destino. Lembra que nós falamos lá em cima que a gente não vai a lugar nenhum se nós não soubermos qual é o nosso destino final? Pois bem, aí vamos supor que a gente saiba o nosso destino final, que a gente saiba onde nós queremos chegar. A gente precisa de um meio para isso. Nós precisamos de uma condução. E para que nós coloquemos combustível nessa nossa condução, se nós não tivermos combustível, a gente também não vai a lugar nenhum. Então não adianta eu botar na minha cabeça que eu quero uma determinada coisa, no caso, começar
a investir em imóveis para renda se eu não tiver um combustível para isso, se eu não tiver uma condução para isso, se eu não tiver um veículo para isso, tá? Aí eu pergunto para vocês, o único veículo que a gente pode ter é a gasolina? Não, existem outras formas, e nós vamos falar sobre isso, para que nós também atinjamos o nosso destino final, mesmo que de alguma forma nós não contemos com esta disponibilidade, que é inclusive uma das formas que nós lá em casa utilizaremos também para podermos conseguir este veículo para nos levar ao nosso destino final, que é investir em imóveis para renda. Então, guardem isso. Precisamos do destino e precisamos de um veículo. E este veículo pode ser abastecido de várias formas. Ok? Muito bem. Agora, este mindset que se implementou na nossa cabeça, pessoal, ele está se tornando uma verdadeira obsessão. Nós queremos, porque queremos virar essa chavinha. Nós queremos, porque queremos viver com renda em imóveis. Agora, na opinião de vocês, como é que nós chegamos a essa conclusão? Como é que nós sabemos que a nossa vocação é investir em imóveis para renda? Lembram da segunda parte da chamada para a nossa live? Era a questão do mindset e a questão do perfil como investidores. Então olha só, boa noite Fernanda, tudo bem? Então olha só pessoal, eu acredito particularmente que cada um de vocês que está aqui conosco nessa noite, e mesmo vocês que também estarão nos acompanhando através da forma gravada desta live, todos vocês, acredito eu, têm vontade, têm desejo, pretendem investir em imóveis. Perfeito? Agora, como? Que tipo de imóveis? Boa noite, Geni, tudo bem? Que perfil de investidor será que vocês têm? Será que vocês buscam um simples acúmulo de patrimônio? Será que vocês buscam comprar bem um imóvel de tal forma que este imóvel tenha uma valorização e depois vocês vendam este imóvel? É uma segunda possibilidade de investimento em imóvel. Ou então, será que vocês, assim como eu e minha família, pretendem investir em imóveis para geração de renda? Então, em 2 minutos, eu apresentei para vocês 3 possibilidades. Aumentar o patrimônio, trabalhar com compra e venda, ou então investir em imóveis para renda. Você sabe qual é a sua vocação? Nós lá em casa até hoje trabalhamos sempre com, não era nem compra e venda, mas era terreno, construção, venda. Terreno, construção, venda. Tá? Tem algo de errado nisso? Não. Só que posso ser sincero para vocês? Não é a nossa vocação. Mesmo eu fazendo isso há 20 anos, isso não é, no fundo, a nossa vocação. Este não é... Boa noite, Douglas, tudo bem? Este não é o nosso perfil enquanto investidores em imóveis. Então, olha só, de novo, nada de errado, mas não é o nosso perfil. Tá? E para vocês? O que vocês acham que é a nossa proposta? O que vocês acham que
canal Renda Imóvel Moeda Forte pretende, tem como missão, né, junto a vocês. O que vocês acham? Eu descobri o meu perfil. Eu descobri aquilo que eu entendo como sendo o mais interessante para a nossa família. E você? Então, pessoal, o que nós buscamos, o que nós queremos e o que nós faremos junto com vocês é exatamente levá-los, né, através de uma jornada. Uma jornada que eu me arrisco a dizer que é uma jornada de autoconhecimento. Tá? Eu vou dizer assim também. Eu era investidor em imóveis para compra e venda, vamos chamar assim. Eu mudei. Eu entendi que este momento, que o momento que nós vivemos lá em casa, é um momento diferente. É um momento em que, de repente, a questão da renda, a questão da independência financeira, a questão da aposentadoria antecipada, hoje se tornaram mais relevantes. Então eu pergunto para vocês, será que de alguma forma esta percepção, né, o nosso próprio perfil, talvez não possa estar relacionado até mesmo com a nossa idade? Ou até mesmo com a nossa maturidade enquanto investidores? É bem possível. Então vou dar um exemplo para vocês. Será que uma pessoa mais jovem, né, alguém ali com seus 20 e poucos anos talvez não tenha uma percepção diferente com relação aos seus anseios, com relação às suas necessidades? Não é verdade? Bem provável. Muito provável, pessoal. Assim como eu já fui. A primeira vez que eu me arrisquei a investir em imóveis para comprar terreno e construir, eu tinha 25 anos. Então vocês percebem como... E naquela época eu nem imaginava, nem assim, passava próximo da minha cabeça a possibilidade de pensar em investimento em imóveis com renda. Então, olha só. Eu tinha uma determinada visão, eu tinha talvez um determinado perfil, e isso foi se modificando ao longo do tempo. Então, da mesma forma, vocês, nada impede que no final dessa jornada cheguem a uma determinada constatação e que isso daqui a um tempo venha a mudar. Não é impossível, né? Só que isso tende a ser menos, vamos chamar assim, volátil, tende a ser menos volúvel, conforme a gente vai ficando um pouco mais velho, óbvio, né? Eu, por exemplo, agora hoje vivo um momento em que eu pretendo, né, do ponto de vista de investimento familiar, concentrar, né, direcionar os nossos esforços para imóveis com renda. É bem provável que isso não mude mais até o final das nossas vidas. Mas, de novo, se vocês chegam a uma determinada conclusão e vocês, de repente, por uma questão de oportunidade, por uma questão de maturidade profissional ou mesmo maturidade do ponto de vista de investidores, resolvem mudar, resolvem migrar para um outro perfil de investidores, está tudo bem. Tá? Agora, ao final dessa jornada, e é importante eu pontuar isso, eu particularmente não apostaria todas as minhas fichas em um único perfil de investidores. Né? E é por isso que eu quero relembrar para vocês algumas das conclusões que nós estudamos juntos na nossa última live, né? Quando nós falamos sobre uma pesquisa interessantíssima que foi feita pela Brain, né? Inteligência Estratégica, nível Brasil, onde eles entrevistaram aproximadamente 6.000 pessoas. E eu queria relembrar para vocês que estão aqui comigo algumas destas constatações, né, alguns destes resultados que foram obtidos a partir desta pesquisa. Então, olha só.
Primeira coisa que eu gostaria de citar para vocês. Dos 6.000 entrevistados, pessoal, aproximadamente 13% deles investem em imóveis. Ou seja, 13% dos 6.000 entrevistados tinham pelo menos um imóvel como investimento. Tá? Então, olha só, 13%. Um outro dado interessante: 87% não possuíam imóveis para investimento. Tá? Então, 13% investiam, 87% não investiam. Agora, destes 87%, pessoal, 57% pretendiam investir em imóveis. De novo, eu não estou dizendo aqui para qual perfil de imóvel. Estou dizendo que dos 87% que não investiam, 57% pretendiam investir. Então, se a gente calcula 57% de 87%, nós temos algo em torno de 50%. Então, vamos somar 13% que já investem com 50% que pretendem investir, e nós chegamos à conclusão de que aproximadamente 63%, ou seja, quase 2/3 daqueles que foram entrevistados investem ou pretendem investir em imóveis. Então, quase 2/3, se a gente extrapolar isso para a população, investem ou pretendem investir em imóveis. Olha que número legal. E quando a gente pensava no tipo de imóvel que eles buscam, no tipo de imóvel que os investidores buscam, né? Se eles buscavam mais imóveis com perfil residencial ou imóveis com perfil comercial. Os resultados foram, pessoal, 57% buscavam imóveis com perfil residencial, 18% comercial e 25% ambos. Então, de novo, nível Brasil, 57% buscavam imóveis residenciais para investimento, 25% ambos e 18% comerciais. Mais um dado interessante que a gente obteve a partir desta pesquisa: que conforme aumentava a concentração de renda, conforme aumentava a geração de riqueza de uma determinada região, estado ou mesmo cidade, o percentual, a quantidade de investidores que buscava imóveis com perfil residencial aumentava. Então, olha que coisa interessante: quanto maior a renda, quanto maior o adensamento do local, quanto maior a geração de riqueza, maior era a procura, maior era a busca por imóveis do tipo residencial. Aí a gente foi escalando, pessoal, até que nós chegamos à incrível marca para a cidade de São Paulo, olha só, em que 81% dos investidores que atuam na capital buscam imóveis com perfil residencial, 10% comercial e 9% para ambos. Então, olha só, a gente falou que a média nacional era 57% residencial, 18% comercial e 25% ambos. Quando a gente traz isso para São Paulo, capital, nós temos 81% no residencial, 10% no comercial e 9% em ambos os perfis. Impressionante, não? Talvez, né, vocês tenham, de uma certa forma, se surpreendido, assim como eu me surpreendi, porque eu particularmente achava que em São Paulo, capital, esta realidade era um pouco diferente desses números. Aí a gente falou sobre a questão de renda, sobre a questão de ticket de imóvel, até quanto os investidores em média investiam. A gente falou sobre a questão da rentabilidade,
né, o que era uma rentabilidade interessante do ponto de vista de cada investidor, a gente percebeu que esta rentabilidade, esta atratividade, ela mudava conforme o perfil do investidor e conforme a região em que estava localizado aquele investidor. E aí teve uma coisa muito interessante, a gente também falou rapidamente, os resultados de uma pesquisa feita pela Abraem com apoio da FGV, se eu não me engano, em que ela pegava uma série histórica de 10 anos para entender ao longo desses 10 anos como as diversas modalidades de investimento se comportaram. E pessoal, pegando no caso imóveis para renda, tá? Aliás, imóveis para renda correspondem a 54% da predileção daquilo que buscam os investidores em imóveis. 54%, pessoal. 32% buscam para aumento de patrimônio, valorização de patrimônio, e 14% são como o Rodrigo até outro dia, que buscam para compra e venda. E aí, pegando dentro desse espectro dos 54%, pegando uma taxa, uma rentabilidade, né, de aproximadamente 0,4% ao mês, ou seja, aquilo que é gerado de renda sobre a somatória dos valores, né, daqueles imóveis, representando algo na faixa de 0,4%. Se a gente pegasse esse percentual e pegasse a valorização propriamente dita do bem, do imóvel, num horizonte, num prazo de 10 anos, nós chegávamos à conclusão de que não tinha dólar, não tinha ouro, não tinha tesouro, não tinha nada que batesse o imóvel. Então, como o nosso canal nos conta, boa noite, amigo imóvel, tudo bem? Como o nosso canal nos conta, imóvel, moeda forte, pessoal. Então, pegando imóveis com uma rentabilidade na ordem de 0,4% ao mês e levando-se em consideração, né, o que a gente chama de valorização orgânica daqueles imóveis, nenhuma outra modalidade de investimento, pegando um horizonte, pegando um período de 10 anos, conseguia bater os imóveis. Então, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, imóvel, moeda forte. Bora lá, boa noite, Alex, tudo bem? Então, pessoal, com base nessa pesquisa, feita novamente pela Brain Inteligência Estratégica, nós conseguimos de alguma forma mapear, nós conseguimos de alguma forma desenhar qual era o perfil do investidor brasileiro, tá? Então, de novo, a gente passou por mais de 20 análises para a gente desenhar, para nós podermos ter de uma forma mais clara qual é o perfil do investidor brasileiro. Então, olha só, pessoal, não será muito diferente aquilo que nós precisamos fazer com vocês. A gente já falou sobre a gente entender de uma forma analítica, de uma forma clara, as nossas despesas. A gente já falou em como é que nós calculamos a curva A das nossas despesas. A gente já explicou a importância de nós entendermos aquilo que está dentro da curva A das nossas despesas. A gente agora começou a falar sobre algo que é muito importante, que é o seu perfil como investidor. Vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos pensar que a gente aqui estivesse falando de restaurante, tudo bem? Então nós estamos falando de restaurante, tá? Vamos pegar um caso específico. Vamos falar de pizzaria. Então agora nós mudamos a história para restaurante e para pizzaria.
Então vamos imaginar que você, meu amigo, minha amiga, adore pizza. E você resolveu que você vai investir em restaurante, que no caso pizzaria, restaurantes que sejam especializados em pizza. Então pergunto para vocês, imagina que vocês, por exemplo, adorem fazer pizzas especiais. Pizzas com aquela massa extraordinária, com molho caseiro, feito com o tomate italiano, plantado na horta orgânica de vocês, e ele tem um sabor diferente, porque aquela terra é adubada desta forma, e não tem nada, é um tomate ultra orgânico, e o plantio, e a colheita, e o queijo é selecionado. Então olha só, a fixação de vocês, enquanto investidores, no segmento de restaurante, especificamente comida italiana, pizza, é vocês terem a melhor pizza da cidade de vocês. E vocês mesmos vão lá, são o pizzaiolo, fazem a massa, preparam o molho e dão um atendimento exclusivo para os clientes de vocês e assim por diante. Esse é um perfil. Vocês estão investindo na cidade de vocês, no segmento da alimentação, comida italiana, pizza. Tá? Agora imagina que vocês também pretendam investir na cidade de vocês, no ramo de alimentação, segmento de comida italiana, pizzaria, mas vocês pretendem abrir uma franquia de pizzas que tem, por exemplo, como característica atender de forma muito rápida aos seus clientes. Vocês resolveram se tornar a franquia, de repente em São Paulo, não sei onde é que vocês estão, que atende os seus clientes com a maior velocidade possível. Então vocês são a Pizza Fast, a pizza que chega mais rápido na casa de qualquer cliente, a pizza que mata a fome do seu cliente da forma mais rápida possível. Vocês continuam investindo em pizza, comida italiana, percebem? No segmento da alimentação na cidade de vocês, mas vocês têm um perfil totalmente diferente. Tá? Vocês provavelmente não são aquela pessoa, que vai ficar ali, fazendo aquela massa com aquele cuidado, com aquele molho, com o tomate da horta orgânica, do quintal, da pizzaria. Porque o perfil de vocês é diferente. Vocês percebem que vocês investem em tese no mesmo nicho, no mesmo segmento, no mesmo tipo de comida, entre aspas, mas que vocês têm uma dinâmica, vocês têm um perfil como investidores absolutamente diferentes. Percebem, pessoal? Então assim é com imóveis. Por isso que qualquer tipo de generalização que eu possa fazer, ela na verdade, ela não necessariamente se aplica a vocês. Agora, não adianta também eu chegar e falar, olha, vocês precisam investir nisso. Ou vocês precisam investir naquilo. Vocês precisam investir, pessoal, naquilo que faz sentido para vocês. A gente costuma dizer naquilo que faz o nosso coração cantar. E como é que vocês vão descobrir isso? Como é que vocês vão saber o que faz o coração de vocês cantar? Vocês vão ter que investir primeiro para depois ver? No meu caso foi meio assim, Estou há mais de 20 anos investindo em imóveis para compra, construção, reforma, venda. E só agora, aos 47 anos, eu e a minha família
finalmente descobrimos qual é o nosso perfil, qual é a nossa vocação. Então, eu não costumo ser daqueles que cospe no prato que comeu, muito pelo contrário, tá? Então não vou dizer que eu sou infeliz, porque até hoje eu investi apenas em imóveis com essa determinada característica. Mas pergunto para vocês, será que eu não seria mais feliz? Será que o meu coração não teria cantado antes, se eu tivesse descoberto a minha vocação antes? Então eu pergunto para vocês, né? Será que não vale a pena para vocês? De novo, não importa em que momento da jornada de vocês estão, hein? Não importa até se de repente vocês já são até investidores experientes. Nós estamos aqui porque nós pretendemos, através de uma metodologia, permitir a vocês que entendam, que conheçam, que se reconheçam enquanto futuros investidores do mercado imobiliário. Então, o que nós queremos, pessoal, é caminhar com vocês. Nós queremos estar lado a lado com vocês durante esta caminhada. E nós queremos, através de todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo desses anos, ajudá-los a reconhecerem, a se conhecerem enquanto investidores. Então vocês, com a nossa ajuda, através de um processo, vocês entenderão qual é o seu perfil enquanto investidores. Então, o que é isso, pessoal? Isso é vocês saberem aonde vocês querem chegar. Vocês concordam? Que aí vocês terão uma maior clareza de qual é o destino final de vocês. E a partir do momento que vocês têm isso mais claro, como vocês vão chegar até lá, o caminho, o veículo que vai levá-los até lá, fica mais fácil de vocês se decidirem. Tá? E vão mais longe. Até mesmo a velocidade com a qual vocês pretendem chegar a esse destino final, ela pode ser de alguma forma determinada. Tá? Então olha só, nós do Renda Imóvel Moeda Forte vamos ajudar vocês a, através de uma jornada de autoconhecimento, a entenderem qual é o seu destino final. Muito bem. E o que eu queria agora? Eu queria que vocês entendessem duas coisas e ao final eu quero dar uma dica prática para vocês. Então é aquilo que a gente chama de jeito certo e jeito errado, né? Ou jeito menos certo, como preferir. Então, um jeito certo para que você consiga se tornar... Fala, Maurício, tudo bem? O jeito certo para que você consiga se tornar um investidor imobiliário. Então você precisa desenhar o seu perfil como investidor, reconhecendo e classificando os seus gastos, entendendo o seu padrão de vida e assim sabendo o que você tem condições de dispor para atingir o seu objetivo. E o seu objetivo ele é determinado pelo seu perfil como investidor. Então não adianta você gostar de pizza artesanal,
feita para poucas pessoas se você pretende se tornar uma franquia dentro da tua cidade e você quer ser conhecido como a pizza mais rápida de São Paulo. São coisas que são incoerentes. Então você precisa entender se você é o cara da pizza gourmet artesanal para poucos amigos ou se você é o cara da pizza fest, tá? E um jeito errado, um jeito que eu particularmente, que nós aqui do canal particularmente entendemos que não vai te levar a se tornar um investidor imobiliário feliz. Lembram? Isso tudo está relacionado com aquilo que faz o teu coração cantar. Ou é pizza fest, ou é pizza gourmet artesanal para alguns amigos, tá? Então, um jeito errado, um jeito menos certo para você se tornar um investidor imobiliário é você concentrar os seus esforços, é você começar simplesmente a pensar se você prefere residencial ou comercial, se você prefere compra e venda ou imóveis para renda e assim por diante. Então olha só, não coloque o carro na frente dos bois, tá? Existe o que a gente chama de uma sequência lógica, existe o que a gente chama de uma sequência ideal para que você consiga se tornar um investidor imobiliário feliz, de tal forma que você não perca tantos anos, de repente, se atrapalhando, se atropelando, tentando, dando murro em ponta de faca, de tal forma que você não atinja o seu objetivo, tá? E aí vai uma dica prática para vocês. Uma dica prática, um puxãozinho de orelha. Façam a lição de casa, pessoal. Listem os gastos de vocês. Criem lá meia dúzia, 10 divisões, 10 centros de despesa para vocês organizarem os gastos de vocês, para vocês poderem entender como hoje está composta esta cesta. Tá? Façam isso agora, parem o que vocês estão fazendo, não comecem a pensar em residencial, comercial. Não, pessoal, comecem fazendo a lição de casa, comecem entendendo o padrão de vida de vocês. Façam isso, tá? Nós estamos quase próximos do final. Eu queria deixar dois recadinhos para vocês. Primeiro, nós temos um grupo VIP no Telegram. Quem não sabe o que é Telegram, é como se fosse um WhatsApp, só que com várias vantagens. A primeira delas é que nós não temos uma limitação quanto a grupos no Telegram. Segunda vantagem, tudo aquilo que a gente posta no nosso grupo VIP está disponível para vocês desde o começo. E o que tem no nosso grupo VIP do Telegram? Várias informações, várias dicas. Todos os dias eu posto para vocês algum áudio, alguma coisa interessante que me ocorreu, né? Alguma dica, alguma informação, alguma matéria. Inclusive, o acesso a essa pesquisa tão legal da Brain está lá no nosso Telegram. Então, aqui na nossa bio, nós vamos ter para vocês clicarem e acessarem o nosso grupo VIP do Telegram. Então, não perca tempo, acesse, se inscreva, porque por lá eu consigo entregar muito mais para vocês. E eu queria deixar um convite para a nossa próxima live, a nossa live de quarta-feira, que ela vai falar sobre um tema muito complexo para todo mundo, que é aquela velha justificativa: eu não tenho tempo. Como é que eu vou investir em imóveis se eu não tenho tempo? Mas é isso aí, quarta-feira às 20h45. Obrigado, pessoal, nos vemos na quarta. Um beijo para todos. Valeu, pessoal, até mais.